já algumas quartas-feiras, eu venho dizendo para os irmãos a sequência daqueles momentos difíceis que Jesus interferiu e que gerou realidades eternas na vida dessas pessoas. Então, agora é a vez dos irmãos dizer para mim, nós já estudamos 5 fatos de pessoas reais, com dificuldades reais. Então eu queria que você dissesse o fato e o que de fato marcou esse fato. Porque eu venho sempre dizendo uma frase e trabalhando isso, que é exatamente, para mim, aquilo que aconteceu. Então vamos lá. Primeiro, quem nós estudamos primeiro? A mulher do fluxo. Qual é o que ligamos a esta mulher? Eu sempre deixo um link para a gente ligar a cada fato. Isto. O Deus que se permite ser tocado por alguém que não poderia tocar ninguém, porque senão tornaria pessoas imundas, não é? Então, Deus que se permite ser tocado. Segundo, o leproso, o Deus que toca, né? Um Deus que, cheio de compaixão, ele compadece-se daqueles que estão doentes e toca. E o que é interessante no leproso, que eu falei para os irmãos também, eu disse uma coisa interessante que foi novidade para o sacerdote. Qual que foi a mensagem? Isso. Com essa mensagem, Jesus estava dizendo aos sacerdotes: chegou quem pode ir além do que vocês. Nós podemos diagnosticar, mas a cura vem do Senhor. E ninguém tinha curado o leproso ainda. Jesus chegou e curou. Claro que tem alguns fatos lá, o próprio Deus, Moisés, Miriam, lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, na nova dispensação do Novo Testamento, ainda não. Jesus diz: eu cheguei, quando o reino chega, a cura. Terceiro, a mulher adúltera. Então, Jesus Cristo, ele trabalhou. O que nós aprendemos com a mulher adúltera? Eu também deixei uma marcazinha lá da mulher adúltera. Hein? Tem um desafio ali. Qual o desafio? Para ela não pecar mais. Jesus não baixou, ele se abaixou até a pecadora. Mas ele não baixou o padrão. Jesus baixa-se até onde nós estamos, mas ele não fica lá. Ele levanta e não baixa o padrão. Vá e não peques mais. Então Jesus Cristo também nessas coisas do dia a dia do pecado, Jesus está. Quarto, tempestade. E o que nós aprendemos com a tempestade? Vou atravessar. Do outro lado. Ele diz: vamos atravessar. Pode cair a chuva que for, o barco ia chegar lá do outro lado. É assim que eu e vocês precisamos construir a nossa vida. Vai. E ele vai ser vencido do outro lado. Vai ser vencido durante a viagem e vai ser vencido quando chegar lá do outro lado. Não foi isso que aconteceu? Então, põe isso no coração. É fácil guardar essas mensagens assim. O que você aprendeu da tempestade? Olha, eu aprendi que Jesus, quando diz que a gente chega do outro lado, a gente chega mesmo, e o diabo é vencido durante a viagem, e quando chegar lá, ele já está. Não tem jeito, né? E
Por último, o endemoniado. É isso. Então Jesus chega lá do outro lado e eu tenho certeza que esse era o alvo dele, atravessar o mar da Galileia. Então ele chega lá e promove fantástica libertação naquele homem. O que nós aprendemos lá? Ao diabo. Agora nós aprendemos uma coisa também: o diabo sabe quem Jesus é. Isso aqui é um negócio muito sério, irmãos. A igreja às vezes não sabe quem Jesus é, mas o inferno sabe. O inferno sabe quem Jesus é. E uma das coisas que nós estudamos, foi na quarta passada, foi o seguinte: os fariseus e escribas, Jesus teve que fazer uma força tremenda para provar para eles quem ele era. Para o diabo não precisou disso. Quando o diabo viu Jesus, ele curva diante de Jesus por quem Jesus era. Não é para adorar Jesus, mas eles debruçaram diante de Jesus porque sabiam que Jesus era eterno, o Altíssimo Filho de Deus. Foi isso que o diabo disse, quem ele era. E subjugou ao que Deus queria, que Jesus queria que ele fizesse. Então a gente precisa pôr no coração isso. E hoje nós estamos, parece assim, caminhando mais para piorar a situação. É um fluxo contínuo. Tem mulheres até hoje também que tem fluxo contínuo, mas a gente tem medicamento. Jesus está disponível também. A lepra, ela é hoje, a hanseníase, ela é tratável, não é? Ela pode ser tratada, não tem problema. Mulher em adultério, hoje é normal isso, né? Para o mundo, para o Senhor Deus continua sendo pecado. A tempestade não é normal e possessão também não. E agora hoje eu vou complicar um pouquinho mais. Hoje nós vamos começar, só começar mesmo, porque aqui vai dar muito pano para manga essa conversa nossa nesse texto. Embora seja um texto bem conhecido, os irmãos não vão ter problema com ele, mas no capítulo 11 de João. Vocês já ouviram a expressão que diz assim que a única coisa que não tem jeito é a morte? Claro, todos nós já vimos. Somente os mineiros. Mineiro gosta de ficar falando esses, como diz o meu pai, o ditado, pá. Você ouve isso o tempo todo, mineiro falando isso, né, irmão Walter? Mineiro gosta de recordar, como diz o meu pai. Alguns falam assim, meu finado pai. E vai falando, passando de pai para filho e vai levando os ditados, né? Só não tem jeito para a morte. Mas Jesus dá jeito na morte. A morte da morte na morte de Cristo. Bom livro, viu? Duda. Você já tem uma cabeça boa para esse livro. Chama-se A Morte da Morte na Morte de Cristo. Livro fantástico. Precisa ser, sim, pessoa como você, que lê muito para ler, porque ele é carne de pescoço. Vamos lá? Vamos fazer essa leitura alternadamente. Ela é novinha, irmãos, mas ela lê, viu? Estão falando assim, eu apontei para ela. Mas eu estou para ver uma menina dessa idade ler como ela lê. Quantos livros você lê por mês? 3 por semana? Agora, vocês imaginam se uma menina dessa não vai passar no vestibular? Ela vai ter problema com fazer redação? De jeito nenhum. Não vai ter problema em fazer redação. Escreve quem lê, irmãos. Se lê muito, ela vai ter facilidade, a mente dela vai girar 80. Pensou, 3 livros, quantos anos você tem? 13?
O PP fala que ela é muito... Como é que ele falou? Não, ele falou que ela é muito... uma expressãozinha que ele usou. Engraçado até. Aquele JP é tremendo. Vamos lá. Do verso 1 ao verso 16. Olha, ele já está lá o cara. Falei nele, ele já... do verso 1 ao 16. Vamos ler alternadamente. É um texto bem conhecido, a gente vai ler com facilidade. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Pai amado, a tua palavra está aberta diante de nós. E o Senhor sabe, ó Deus, que não há nada em nós capaz de discerni-la, de tirar dela aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas há no teu Espírito Santo, e é nele que nós descansamos, e pedimos que ele trabalhe as nossas mentes, para que a mensagem seja uma mensagem clara aos nossos corações, que saiamos daqui, ó Deus, na certeza absoluta de que o Senhor cuida de nós com carinho e com muito amor. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ontem eu compartilhei com o Ministério Dorcas sobre duas realidades que eu gostaria de conversar com os irmãos, introduzir esse assunto hoje, porque para mim todos estes temas que nós estamos trabalhando resume apenas numa sentença: Cristo sim é a única esperança. Esse é o alicerce de tudo quanto nós estamos construindo. Jesus Cristo, se você deposita, se eu deposito, se nós depositamos a nossa esperança no Senhor, não vai ter nenhum problema que vai abalar-nos. Nós vamos entender que Ele está trabalhando, que é um Deus que não está distante, mas é um Deus que está aqui agora cuidando de cada um de nós. Então, foi o seguinte, no estado de Nova York,
segundo esse escritor, que é pedagogo, ele falando sobre a maneira como os Estados Unidos, no geral, trabalha com relação à educação. E a educação nos Estados Unidos ela é diferente da nossa, não é só o calendário de férias que é diferente, mas tem todo um corpo, toda uma realidade diferente da brasileira. Mas isso aqui me chamou muita atenção porque a Secretaria de Educação, ela desenvolvia um programa de que toda vez que uma criança fosse internada em algum hospital, eles tinham professores voluntários que iriam ao hospital para ministrar as aulas que estava tendo lá na escola, na classe dele comum, na classe normal, para que quando ele voltasse do hospital, ele não ficasse atrasado na matéria. E uma professora foi chamada, era a vez dela, para assumir isso. Então ela pegou o nome da criança, o nome do hospital onde ela estava, o nome de quarto e toda aquela autorização para que ela pudesse entrar no hospital para fazer aquilo. Falou com o professor da classe da criança para saber qual era a matéria que estava sendo dada. E o professor diz, olha, nós estamos estudando substantivos e advérbios. Facinho esse negócio, substantivo e advérbios. Eu sei que a maioria aqui sabe desse negócio, tranquilo. E o professor diz assim, olha, então você ensina lá que nós vamos agradecer muito para que ele, de fato, vai passar um bom tempo no hospital e não tem como. Então a professora desse programa hospitalar foi ver o menino à tarde. E ninguém havia falado para ela que aquele garoto havia se queimado gravemente. A maior parte do seu corpo estava queimado. Ninguém tinha falado isso para ela. Então, no momento em que ela chega lá, ela ficou chocada com aquele negócio. Ela disse, meu pai, o que eu vou fazer? Como que é que eu vou? Ele nem tem como me responder, o cara está todo engessado, não tem imobilizado, não tem como fazer nada. Aí, então ela disse para ele assim, olha, eu fui enviada pela sua escola para lhe ajudar com substantivos e advérbios. Eu fico pensando assim, você já pensou que negócio mais constrangedor, né? Primeiro, se fosse um menino que estivesse ali tomando um soro, cauda dengue, para hidratar, tudo bem, né? Agora, um cara queimado. Então, ela diz o seguinte, olha, eu fiquei lá com ele um bom tempo, e quando eu saí, eu senti que não tinha conseguido muita coisa. Mas no dia seguinte, uma enfermeira veio ao encontro da professora e perguntou para ela assim, o que você fez com o menino ontem? Aí a professora se sentiu extremamente constrangida, porque ela disse, o que eu fiz de errado? Será que foi a questão dos substantivos e advérbios? E aí a enfermeira diz, não é isso. É o seguinte, nós estávamos preocupados com esse menino. Ele não respondia ao tratamento. Parece que ele estava desistindo, parece que ele não tinha nenhuma motivação para melhorar. E nós estávamos falando com ele, todos os recursos, o pessoal daqui conversava, tal. E ele ficou lá por dias, até que tivesse autorização para sair. E quando ele saiu, ele expressou da seguinte forma, eles não mandariam um professor para trabalhar substantivos e advérbios com o menino que iria morrer. E quando essa professora entrou no meu quarto e falou que alguém tinha me mandado, a minha escola tinha me mandado ela para ministrar advérbios e substantivos, eu disse, pronto, eu não vou morrer.
Porque ninguém vai perder tempo com alguém que vai morrer. Aí ele reagiu, o medicamento foi combinado com essa reação, ele conseguiu melhorar. O que é esperança, irmãos? Como nós poderíamos definir esperança? A Bíblia define fé e esperança. Será que não caminha junto esse negócio? Olha uma definição boa de esperança. É a sensação de que o que é desejado pode ser tido. Ou que os eventos que estão vindo estão sempre para melhor. Ou seja, o melhor ainda está por vir. A esperança é algo que eu e vocês precisamos ter. É algo indispensável e nós necessitamos disso. Assim como necessitamos de respirar, necessitamos de comer, necessitamos de relacionamentos interpessoais. Nós falamos sempre Se eu falar Jó, o que é que vocês, ainda em ditado, dizeres da população, o que vocês se lembram? Quando eu falo Jó, paciência de Jó. Agora eu fico pensando assim, o que dava a Jó, a paciência de Jó, corpo? Esperança. Esperança. Em quem? A mulher, irmão, sabe por que eu falo assim? Eu tenho o meu coração, eu já disse para Simone, e esse é o meu contrato com ela desde quando nós nos casamos, eu já disse isso aqui, nossos pais são separados, e eram quando nós casamos, e aí nós falamos assim, aconteça o que acontecer, isso não vai acontecer conosco. Mas eu tenho o meu coração assim, é que a pessoa mais íntima nossa é aquela que dorme conosco. Não é aquele caso, aquele adultério, não, estou falando essa pessoa que nos acompanha na vida. Trancos e barrancos, que a gente acorda ronca, acorda com mau hálito, com remela nos olhos. É desse negócio que eu estou falando, que sabe quem nós somos, sem nenhum disfarce. A mulher de Jó fala o que com ele? Cara, você não dá mais para você. Rapaz, você está fedendo demais, cara. Você está fedendo demais. Você está sofrendo demais. Olha, abandona a Deus e morre. O que ele falou? Eu sei que meu Redentor vive. O que é isso? É que ele pega algo que está além da sua circunstância. Ele olha para a eternidade. E às vezes é isso que nós precisamos fazer no âmbito em que nós estamos. A circunstância chega, eu preciso dizer assim, só Deus. Só Deus. E firmar o coração nisso, não desistir. Eu peguei 4 textos de Jó, só para os irmãos entenderem como é que ele caminha com relação a isso. O primeiro texto está em Jó 19:10. Jó era, além de ser um homem rico, irmãos, e não era assim porque era rico, porque não é a riqueza que dá essa sabedoria prática, nem o estudo também. Pode sim, melhora se você tiver um bom dinheiro, se tiver riqueza, se tiver, você vai, educação, você tem mais ferramenta para chegar lá.
Mas isso não significa que o que não é rico e o que não é culto não possa ter isso. Eu conheci e conheço várias pessoas que não têm nada disso e que são sábios, práticos, que a vida para eles têm um discernimento da vida de uma maneira fantástica. Mas eu vejo que Jó, além de ter esse discernimento, de ouvir falar e concebeu isso, porque só depois de todo esse tranco que ele diz que experimentou Deus olho no olho. Ele só experimentou a realidade de Deus depois de todo esse tempo. Ele diz isso lá no final. Então, o que eu vejo em Jó é que a mesma experiência espiritual dele pode ser a minha, a sua, e a gente precisa de crescer nisso, para enfrentar os trancos da vida. Muitos de nós não temos experiências assim, de profunda realidade com Deus. Às vezes nós somos tão abençoados que a gente flui pela vida, assim, não há tranco, não há atrito, não há nada. A gente vai fluindo. Agora, outros já começam desde pequenos a enfrentar realidades profundas. Aí eles constroem uma vida com Deus de tete a tete. Né? Mas o que Jó passa nesse... parece que ele começa a trabalhar uma realidade palpável para explicar a sua realidade subjetiva. Não é? Ele pega algo objetivo para tratar a sua subjetividade. Olha o verso 10, o que ele diz, olha. Arrancou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore. Olha que coisa. Eu estou dizendo aqui que ele foi varrido de todos os lados, e que, de acordo com o que ele está caminhando, ele está indo embora. Ele diz, olha, arrancou-me a esperança como uma árvore. Aí no 14, eu pus isso propositadamente, claro que 14 não vem depois de 19, mas é antes. Mas no 14:7 ele diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, os seus brotos. Olha que coisa, ele está dizendo, olha, há esperança para a árvore, mas me arrancaram como se fosse uma árvore. Então, para a árvore tem, para mim não tem. Mas o 17:15, olha o que ele faz. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ou seja, embora a situação dele está com as raízes tudo para fora, ele está dizendo assim, ó, quem que pode ver a minha esperança? Onde ela está? Ele está com a raiz para fora, irmãos. A expressão é arrancado com raiz e tudo. Olha o capítulo 11, verso 18. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Jó 11:18. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Ou seja, ele está dizendo aqui que, embora a situação seja terrível, os amigos que parecem mais inimigos do que amigos, e é assim que acontece às vezes mesmo, irmãos. Por isso tem determinada situação que você tem que chegar lá e dar um abraço, só isso, fala mais nada, fala nada. Quando Deus não mandou você dizer nada, não fala nada. Estou aqui,
Pronto, só isso. Porque a gente começa a falar, a gente começa, tenha coragem, que coragem, o cara não quer nem sair dali, não é? Deus vai, Deus não está fazendo nada, por isso que eu estou aqui, ele precisa que Deus trabalhe nessa realidade. Então, esperança é o que motivou o coração de Jó. Aí eu fui buscar uma outra história, outro relato. E vocês lembram daquele que eu contei das ranzinhas? Não lembram. Só a Simone. Que já viu essa história desde não sei quando eu comecei a contá-la. Você lembra bem da ranzinha? Você também se lembra. Quem mais se lembra da rã? No pote. Não é a rã da frigideira. Não é da chaleira. Não é a rã da chaleira. É assim. Isso. Por que eu gravei isso fácil? Porque na minha casa e na casa da minha avó e da minha tia era isso que fazia. Por exemplo, fervia-se o leite e pegava aquela nata por cima e ia juntando. Eu bati muito aquele negócio, não tinha batedeira, irmãos. Eu bati aquilo, era na mão mesmo. Como eu bati, até ficar aquela bolinha amarelinha assim, manteiga de leite. Então o que aconteceu? 2 ranzinhas caíram naquele pote. E eu imagino lá, aquela vasilhinha de leite que parece com aquela de 50 litros. É 50 mesmo, né, irmão Walter? De 50 litros. Tem uma pequenininha assim de 5 litros. Eu não sei se a da minha tia era de 5 litros. Mas eu pensei assim, uma ranzinha caindo dentro daquela latãozinho de manteiga, aliás, de nata, no meio. Ela não pula, ela não conseguia sair. Eu não estou pensando num latão desse tamanho, eu estou pensando numa latinha assim, não pensa naquela lata de leite, porque isso não ajuda, ela fica rançosa. Eu acho que era numa semana só que eles pegavam esse negócio e batiam uma vez por semana. Não fica rançosa a manteiga. Então 2 ranzinhas caíram ali dentro daquele negócio. E uma olhou para a outra e diz assim, olha, não dá, cara, esse negócio aqui, nós 2 vamos morrer. Eu já vou abreviar esse negócio. Mergulhou e saiu a bolinha lá em cima. A outra diz, não. A minha família, a gente morre, mas a gente morre tentando viver. E começou com as perninhas. E aí o que acontece? Endurece esse pessoal. E no momento ela para o outro lado da vasilhinha. Quando eu vi essa história, eu falei, puxa, é igualzinho das ranzinhas. Só que aqui são 2 ratinhos de laboratório. 2 ratinhos de laboratório. Aliás, 2 conjuntinhos de ratos. 4 ratos. Tem gente aí que está fazendo campanha para acabar com esse negócio, né? Mas alguém tem que morrer, pessoal. Para a gente ter vida. As vacinas que estão aí, graças a esses pequenininhos que morreram. A gente nem sabe quem eram, né? Não tinha nem nome, mas morreram, muitas vacinas, muito medicamento está aí por causa disso. Então eles queriam fazer uma pesquisa para saber, porque eles já sabem que a esperança no ser humano ela é essencial. Nós precisamos ter esperança. Mas o que os pesquisadores queriam ver é qual o efeito que a esperança tem sobre os animais irracionais quando colocados, submetidos a estresse, a dificuldades profundas. Pegou um conjunto, 2 ratinhos, encheram um tubo de água, soltaram ali dentro. Em poucos instantes, eles morreram afogados. No outro tubo, eles pegaram mais um casalzinho, um conjuntinho. Mas quando eles percebiam que eles estavam muito cansados, eles pegavam e tiravam. Mais um pouco, pegavam e tiravam. Mais um pouco, pegavam e tiravam. Mais um pouco, pegavam e tiravam. E aí, quando já
resolveram deixar os ratinhos nadarem. Quanto tempo vocês acham que os ratinhos nadaram? 24 horas. Por quê? De novo. Então imagina, o que a esperança faz quando nós estamos em situações diversas, difíceis? O poder da esperança não pode ser subestimado, irmãos. Quando a esperança falha, sonhos quebram, pessoas desistem. João 11, para mim é isso. Um quadro terrível. Para mim de todos esses que nós estudamos, para mim esse é o quadro mais perdido, impossível que a Bíblia relata. Quem olhar para a morte de Lázaro vai concluir que ele está morto, e se ele está morto, logo não tem esperança. Qual é o outro ditado que fala? Provérbios diz assim: morrendo o homem, morre a esperança. E lá ele fala, parece que o texto fala, morrendo o homem insensato, morre a esperança. A questão de lá é dizer o seguinte: ele teve a vida toda para fazer o que é correto. Morreu, acabou a oportunidade de fazer o que é correto. Então, quando nós olhamos para Lázaro, a gente tem certeza que é uma situação de desesperança absoluta. Ele está morto. Não tem mais. Mas nesse quadro, Jesus Cristo mostra que até aqui, Ele é solução para isto. Ele veio para trazer para mim e para você esperança para esta realidade da morte. Não significa que eu e vocês vão morrer e sermos ressuscitados imediatamente, voltarmos para o nosso dia a dia. Eu acredito que Deus ainda continua fazendo isso. E como é que Ele faz isso? Quando a medicina diz assim, não tem jeito mais. Essa igreja teve várias situações com relação a isso. Uma delas é a Fatinha. A Fátima do Fabiano, a mãe do Isaac. Ela ficou com infecção generalizada e todas as vezes que eu ia visitá-la, ela estava com aquele suor de morte. Eu pegava na mão dela, gelada, morta. Sabe assim? Não sei se vocês sabem. Você põe a mão, aquele suor gelado e a pessoa morrendo. Seu irmão também da mesma maneira. Mesmo quadro. Então, chega lá, está morrendo. Mas ainda assim, nós oramos. E era assim, para a Fatinha, a UTI estava aberta para mim toda hora que eu quisesse ir lá. Por quê? Porque todo o corpo de enfermagem sabia, se Deus não mexesse ali, ela estava morta. Então eu creio que Deus continua fazendo isso. Pessoas que testemunham assim, eu vi aquele túnel de luz tal. Eu não sei que ponto esse negócio chegou, até que ponto que a mente consegue captar essa. Mas o fato é que estava lá morrendo. Então um quadro onde a pessoa é desenganada, clinicamente, Deus pode continuar agindo.
Eu creio que Deus faz, irmãos, hoje, tudo quanto Ele fez ontem. Eu não perco isso. A Bíblia não me autoriza em momento nenhum dizer que Ele não faz o que Ele não fez ontem. Faz qualquer coisa, só Ele querer. E só que, às vezes, Ele não faz com a mesma intensidade que Ele faz lá. Porque agora Ele pode usar vários outros meios para fazer o que Ele fazia lá atrás. Tranquilamente que Ele pode fazer isso. Ele pode agir poderosamente por meios ordinários. Deus pode fazer algo comigo através dos medicamentos. Por que não? O princípio ativo de toda cura é Jesus Cristo, é o Senhor Deus. Não é que é a neomicina, nada, é o Senhor Deus. Se Ele não quiser curar, você pode tomar 1 tonelada de medicamento. Agora, se Ele quiser usar o medicamento, Ele faz isso de meio ordinário, Ele faz isso, por isso que nós precisamos procurar os médicos. Agora, se Ele também quiser fazer de uma maneira extraordinária, quem vai impedi-lo? Ninguém vai impedir. Então, esse fato aqui, irmãos, é um fato que a gente vai aprender que Deus transforma situações desesperadoras, absolutamente desesperadoras, em bênçãos. Isso, irmãos, inclui aquelas situações que parece que não tem mais esperança. E que a gente precisa confiar nesse Deus. Construir isso. Irmãos, eu tenho a impressão assim que Deus gosta quando nós fazemos isso. Se nós lermos a palavra com cuidado, Deus gosta quando a gente fala assim, papai do céu, estou pulando, e se o senhor não me segurar, eu vou esborrachar lá embaixo. Já pulei. Pronto. Ele nos chama, Ele nos desafia a fazer isso. O que é interessante, irmãos, que essa família é uma família de crente. Que, se nós voltarmos lá atrás, eu não vou fazer isso agora, porque não é o objetivo do estudo. Se nós voltarmos lá atrás, nós vamos ver quem era Maria. É aquela que lavou os pés de Jesus e enxugou, o texto sagrado está dizendo. Então, primeiro, esta família experimentou Deus agindo na salvação. E arrancar o pecado do coração delas. A dar uma nova proposta de caminhada. E eles começaram a caminhar, hospedaram Jesus na sua casa. Maria tinha um carinho especial por Jesus desde aquela época. Então, níveis de comunhão com Deus tinha aqui nessa casa. O texto não trabalha muito com relação a Lázaro. Mas Lázaro, Jesus o amava. E ele mostrou que o amava. E ele deixou Deus trabalhar na sua vida em prol da vida de Lázaro. Então, primeira coisa, irmãos, que a gente precisa experimentar, para experimentarmos a verdadeira experiência, mesmo quando há uma desesperança absoluta, é experimentarmos esse Jesus salvando-nos. Porque eu não tenho, irmãos, como confiar em Deus, em Jesus Cristo, para outras coisas, se eu não confio nele para a minha eternidade. O grande desafio da minha vida, irmãos, para confiar em Deus, outras coisas, foi quando eu pensei o seguinte: quem é que me garante que eu posso morrer tranquilo e Deus irá cumprir com a sua palavra e não vai me deixar no túmulo? Quem me garante isso? Ele.
Então, irmão, se eu confio em Deus, agora, aqui e agora, que há uma eternidade, se eu confio em Jesus que disse, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no meu Pai, eu vou preparar-vos lugar. Se eu creio que Jesus preparou, está preparando lugar para mim, e a hora que chegar o momento eu vou chegar lá, em que mais eu preciso de me preocupar? Por isso, irmãos, essa família, Maria mandou avisar Jesus, porque primeiro ela o conheceu como seu Salvador. Essa esperança em Deus sem conhecê-lo, ela é falha. E você não vai aguentar o tranco, você vai morrer no primeiro tubo. Fazer igual aquele primeiro casalzinho, aquele primeiro conjuntinho de rato. A primeira experiência de enfrentamento, você vai sucumbir, você vai afogar. Porque não sustenta, irmãos. Essa experiência cultural de Deus, Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus vai agir, isso aí é só para o outro. Porque se eu não tiver, em primeiro lugar, uma experiência de transformação, eu conheço a Jesus, Ele me restaurou, Ele me perdoou, e por isso que eu vou enfrentar esse negócio continuando confiando nele. Porque se você e eu não tivermos a experiência de salvação, pode segurar que você vai afogar. Você vai afogar. Maria, primeiro, e não é à toa que o Espírito Santo coloca isso aqui, irmãos. Como o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo de Deus não desperdiça palavras em outras palavras. Porque o que Paulo diz mesmo foi o seguinte, o que foi escrito para o meu e o seu bem, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, foi escrito. Não é à toa que a introdução, ele mostra quem é essa família, qual a raiz espiritual essa família tem, para depois buscar a Jesus em confiança. Numa desesperança absoluta. Qualquer médico, qualquer pessoa da área de saúde que chegasse a dizer assim, olha, pode ir. Acabou. Acabou. Mas ainda assim, elas esperaram. Então é isso que a gente vai começar. Por isso que eu falei, vai ser só introdução hoje. A gente vai continuar nas quartas-feiras trabalhando isso. E é muito gostoso, irmãos. Eu vou dizer para vocês, se fizer para vocês o bem que faz ao meu coração, esses estudos, eu não preciso mais nada. De verdade. Porque se nós construímos essa esperança em Deus, em qualquer... Por isso que eu estou pegando todas as situações. Não sei se vou parar aqui. Esse é o último. Eu ainda não pensei em nada mais. Eu preciso ir lá do meio para o fim que eu vou pensar no outro. Mas todas essas situações são situações humanas. Eu e vocês passamos por elas. Eu e vocês. E não tem jeito, a gente vai passar mesmo. Agora, já que eu vou passar, o que a gente tem que fazer? Buscar esse Deus que pode fazer alguma coisa lá na frente. Isso chama ser previdente espiritualmente, não é? Vamos